Boa tarde a todos os participantes, a todas as participantes deste primeiro seminário estadual de Santa Catarina pela valorização do cargo de técnico judiciário. Essa oportuna iniciativa do Sintrajusc, que vem acompanhando, nesse sentido, um movimento que repercute nacionalmente. Eu gostaria de agradecer aqui o convite a participar desse evento e, desde logo, dizer que imagino que vai sair daqui, não é, muito mais tendo ouvido e aprendido a respeito desse tema do que propriamente podendo transferir algum conhecimento a respeito dele. Não é? Eu, evidentemente, que confio poder compartilhar algo da minha experiência jurídica, lá se vão mais de 25 anos, não é, de caminhada na advocacia dos servidores públicos e, de modo bem específico, dos servidores do Poder Judiciário da União. E, certamente, alguma coisa a gente já vivenciou que possa influenciar e iluminar os caminhos, não é, que serão trilhados na luta pela valorização do cargo de técnico. Mas, como nós nos afastamos da advocacia da FENAJUF, nós prestávamos como escritório assessoria jurídica para a federação até o final do ano passado, eu confesso que não acompanhei a concretização desse último debate que redundou na criação agora ou na proposta de criação do coletivo e realização daquele encontro, de modo que eu imagino que eu vá fazer mais aqui uma espécie de exposição caleidoscópica, não é? E, a partir de alguns elementos que eu poderei colocar a vocês, não é, tentaremos juntos, quem sabe, obter uma síntese final. Eu começaria dizendo, meus amigos, que tudo começou pelo fim. Quer dizer, que tudo começou pelo fim da ideia de carreira, pelo fim do Instituto da Carreira no Serviço Público. Tudo começou com o decreto de morte da ascensão funcional, que existiu até a Constituição de 1988, ou, melhor dizendo, até o momento em que o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição de 1988 como se ela tivesse proibido a ascensão funcional e, assim, impedido que houvesse uma movimentação dentro das carreiras, das diversas carreiras, de um cargo de menor complexidade para outro cargo de maior complexidade. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou ler um pedacinho da profecia que antecipou o começo do fim. O senhor ministro Marco Aurélio: uma distorção, algo extraordinário, norteando um procedimento indefinitivo a ponto de fulminar-se o que foi agasalhado pela carta, a carreira. Não podemos generalizar, nem chegar a tanto. O senhor ministro Carlos Veloso: amanhã poderemos estar diante de carreiras ou funções. O senhor ministro Marco Aurélio: cito o exemplo do judiciário. Temos a movimentação da categoria de auxiliar para a categoria de técnico. Na época, auxiliar era o cargo de nível médio, técnico era o cargo de nível superior. Hoje, respectivamente, técnico e analista. Temos a movimentação de auxiliar para técnico. Sabidamente, prossegue Marco Aurélio, inúmeros auxiliares desempenham atividade de técnico. Vamos agora fulminar essa carreira que existe no âmbito do judiciário? O senhor ministro Carlos Veloso responde: Vossa Excelência deu um exemplo que realmente me sensibiliza. No STJ, havia auxiliares que exerciam as mesmas funções dos técnicos judiciários. Isso ocorre também nesta Casa Supremo. Então,
tratando-se de funções com características de absoluta assemelhação, acho que, em obséquio ao artigo 39, que manda constituir carreira, talvez fosse possível, 3 pontinhos. Senhor ministro Marco Aurélio, a carreira, com o predicado da movimentação, ficará restrita a níveis, a referências, sem nenhuma perspectiva maior para o servidor, sem um desafio, até mesmo quanto ao aprimoramento constante e interminável, enquanto houver vida. Isso foi dito pelos ministros no debate da ação direta de inconstitucionalidade número 231 do Rio de Janeiro, lá no ano de 1990. Se vão quase 25 anos. Nessa oportunidade, então, foi a primeira em que o Supremo, essa oportunidade, julgamento da ADI 231, foi a primeira em que o Supremo estabeleceu a leitura do artigo 39 da Constituição, do artigo 37 da Constituição, como uma exigência absoluta, tá? Concurso público, uma exigência absoluta que não comporta exceções. Agora, o que era tratado na ADI 231 do Rio de Janeiro? O francês La Rochefoucauld dizia que a maneira mais segura de se enganar é julgar-se mais esperto do que os outros. Dito de maneira mais abrasileirada, né, ou até mais acariocada, né, malandro demais se atrapalha. E o que o Rio de Janeiro fez que resultou na ADI 231? No ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os constituintes estaduais do Rio de Janeiro aprovaram um dispositivozinho que dizia que todo o escrivão de polícia e todo o detetive e inspetor que tivesse mais de 10 anos de carreira e 5 anos no cargo, na data de promulgação da Constituição, poderia optar pelo cargo de delegado de polícia. Malandro demais se atrapalha. Evidentemente, houve uma ação direta de inconstitucionalidade e, diante desse absurdo, dessa barbaridade, o Supremo julgou e estabeleceu aquilo que veio a se tornar um parâmetro para a decisão de todos os demais casos de movimentação funcional derivada, como se costuma chamar. Então, a ascensão funcional foi morrendo assim. Logo adiante, 2 ou 3 anos depois, 3 anos depois, para ser mais exato, em 1993, houve o julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 837. Naquele momento foi deferida a medida cautelar, foi vencido o ministro Marco Aurélio, diga-se de passagem, desde aquela época defendeu e defende a possibilidade de que o ministro Marco Aurélio, voto vencido de Mello, né? O ministro Marco Aurélio defende a possibilidade de que haja essa movimentação funcional via ascensão funcional dentro do espírito da carreira. Bom, mas ao julgar essa medida cautelar, eles estavam definindo exatamente a posição do Supremo a respeito da regra do nosso regime jurídico único, que previa de modo expresso a ascensão funcional. Não me lembro o artigo agora, a Lei 8.112 de 1990. E então, nessa data, foi suspensa a vigência do dispositivo que assegurava a ascensão funcional, e depois, no ano de 1998, foi julgada procedente esta mesma ação direta de inconstitucionalidade com o julgamento de mérito, sempre vencido Marco Aurélio, que ressalvava sempre a sua posição, né? Ele disse que admitia e tal, desde que entre os cargos envolvidos houvesse interligação, ou seja, afinidade entre as funções a eles inerentes. Tem pontos em comum, sob pena de fossilização dos respectivos quadros, né? Estabelecendo uma rotatividade prejudicial. Ele já previa isso, que os servidores não parariam, não fariam carreira, né? Tenderiam a fazer concursos para órgãos diferentes, não é? Bom, e aí foi. Essa foi a
a morte anunciada da carreira, a profecia que anunciou a morte, esta foi a morte. E aí nós temos, dentro daquilo que eu dizia que fosse talvez uma exposição, né, em fragmentos, assim, um pouco mais caleidoscópica, eu quero saudar aqui o meu xará, meu querido amigo Pedro Aparecido, diretor da Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal, quem tive a honra de, durante 2 mandatos, né, Pedro, conviver na assessoria jurídica da FENAJUF e testemunhar a combatividade desse dirigente sindical. Bom, aí viria o outro ponto que eu gostaria de destacar a vocês, que é a possibilidade, quase, eu não diria contraditória, mas um outro caminho que correu em paralelo, assim, na jurisprudência do Supremo, da unificação de carreiras. Isso começa um pouquinho depois, vem ali pela final da década de 90, especialmente com a movimentação que ocorre nos fiscos estaduais. Os fiscos estaduais, no geral, eles tinham 2 carreiras. Eles tinham uma carreira mais administrativa, mais de controle, e em alguns estados de gasto, e tinham outra carreira que era de arrecadação, propriamente dita, fiscalização e arrecadação, grosso modo. Então, sempre existiam cargos com 2 denominações, no geral, cargos de nível superior. Cargos de nível superior. Muito bem. Então, o que aconteceu em determinado momento? Quer dizer, o que acontecia historicamente? Esses cargos, que conviviam dentro das secretarias de finanças dos estados, competiam entre si, por espaço, por poder, por remuneração, por cargos de chefia, por tudo. E os estados, caso específico do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vamos ficar nesses 2, unificaram, então, as carreiras de nível superior da Fazenda. A primeira ação direta de inconstitucionalidade a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto é a ADI número 1591 do Rio Grande do Sul. Ela teve a liminar inicialmente deferida em 1997, ou pelo menos deferida em parte, e ela impediu, ela manteve separados lá os antigos fiscais de tributos estaduais, de um lado, e os auditores fiscais da Fazenda, de outro. Nós até advogamos, né, doutora Brenda, doutor Fabrício também, durante um bom tempo, por esse sindicato dos auditores fiscais da Fazenda. Ainda temos algumas ações remanescentes lá no escritório dessa turma aí. Bom, só que no ano seguinte, quando julgou-se o mérito desta ADI, o Supremo entendeu que era constitucional a unificação das carreiras, exatamente porque havia pontos de semelhança, havia determinada superposição de atribuições entre elas, de modo que a criação de uma nova carreira que abrangesse a totalidade das atribuições, no caso específico, do fiscal, mais aquelas do auditor, no que eles chamavam de novo cargo ou nova carreira, agora de auditor fiscal do Tesouro, ou auditor de finanças públicas, depois mudou o nome, era plenamente válida. Tá? Bom, depois foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade 2335 de Santa Catarina. O Gilmar Mendes foi o relator. Na primeira foi o ministro José Nery, se não me engano. A segunda foi o Gilmar Mendes. E aí foi examinada também a constitucionalidade da Lei Complementar número 189 do ano de 2000, aqui de Santa Catarina, que extinguia os cargos ou carreiras de fiscal de mercadorias em trânsito, exator e escrivão de exatoria, volto a dizer, todos cargos de nível superior. Eu não estou chegando no caso específico de vocês, eu estou contando histórias. Depois nós vamos tentar nos aproximar um pouco mais do caso aqui. Fiscal de mercadorias, exator, escrivão, todos de nível superior, e criava em substituição um único cargo, uma única nova carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, a FRE. E também essa alegação de inconstitucionalidade foi rejeitada pelo Supremo,
que entendeu que era plenamente possível reunir, num novo e único cargo, todo esse feixe, ou todos os 3 feixes de atribuições que antes eram cometidos a esses 3 cargos diferenciados, porque havia um elevado grau de interpenetração entre as atribuições de cada um, para o desempenho também de funções que lhes eram, de uma finalidade ou de uma função última do próprio órgão, que era sempre a mesma, não é? Bom, mais recentemente, um pouquinho depois, teve a ação direta de inconstitucionalidade número 2713, relatora ministra Ellen Grace, que tratou da reestruturação da Advocacia Geral da União. Nessa ADI, se questionava a medida provisória número 43 de 2002, que trouxe para dentro dos quadros da AGU os antigos assistentes jurídicos, os antigos procuradores de autarquias, essa turma toda. Bom, e o curioso é que essa ação direta de inconstitucionalidade já foi proposta não por partido político, não por Ministério Público, mas pela Associação Nacional dos Advogados da União. Os advogados da União, procuradores de autarquia, advogados, assistentes iguais a mim, não. Bom, e essa ação também foi rejeitada, essa arguição também foi rejeitada pelo Supremo, considerando que se tratavam também de atividades assemelhadas, afins, e reconhecendo, inclusive, esse aspecto, que muito embora a lei já então reservasse com exclusividade para a AGU a defesa judicial dos interesses, não só da União, mas também das suas autarquias e das demais pessoas de direito público interno da órbita federal, essa representação, de fato, era exercida muitas vezes pelos assistentes jurídicos e pelos procuradores, tendo em vista, inclusive, a insuficiência de quadros da própria Advocacia da União. Então, o Supremo rejeitou e entendeu constitucional. Por último, pessoal, aí sim nós já vamos chegando talvez um pouco mais próximo daquilo que, pela leitura que eu fiz de materiais capturados na internet, tem sido debatido nos foros dos técnicos, não é? Entra a questão da alteração de requisito de acesso, não é? Ou, visto de outro modo, da transformação de um cargo originalmente de nível médio num cargo de nível superior. Nós tivemos isso no âmbito do Serviço Público Federal, realizado com relativa frequência aí nas últimas, especialmente no final da década de... Eu acho que no início dos 2000 ali, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, técnicos do Tesouro. Me ajudem, mais alguma coisa? Por aí. Até o Judiciário, né? A questão dos jornalistas, né? Cada um em quadra da linha ali, pessoal que passou do nível básico para a Polícia Federal. Aqui? No nosso Judiciário Federal? No primeiro PCS. Depois vamos ver. Bom, mas em grosso modo é isso. Depois nós vamos lá. Grosso modo, então, no Serviço Público Federal houve várias dessas mudanças, mas não houve, pelo que eu tenho notícia, questionamento a respeito da constitucionalidade ou não dessa alteração. Todavia, com relação a uma alteração, digamos assim, mais ousada, realizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, não é? Um caso que diz muito de perto com a nossa situação aqui no Judiciário Federal, não é? Houve o ajuizamento, vocês devem estar
cansados de saber, já devem ter ouvido falar mais do que eu a respeito disso, houve o ajuizamento da famosa ação direta de inconstitucionalidade, número 4.303. Nessa ADI 4303, deixa eu ver aqui se eu tenho as alegações feitas. Não, estava na outra anotação, mas não importa. Pelo que eu pude também compreender, nessa modificação legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, feita, aliás, através de lei complementar, não apenas se alterou o requisito de acesso ao cargo de técnico judiciário, que era de nível médio, e passou a ser de nível superior, como há um só tempo também se alterou a remuneração, as tabelas remuneratórias do cargo de técnico judiciário, não é? Que passou a ser essa remuneração, passaram a ser essas tabelas, equivalentes às do cargo de nível superior, também existente no quadro do Poder Judiciário daquele Estado, analista. Então, essa alteração legislativa foi objeto de ADI, que foi julgada agora, começo deste ano, fevereiro, primeira sessão do STF nesse ano, 19 de fevereiro, 18 de fevereiro, e foi rejeitada a alegação de inconstitucionalidade por um placar folgado de 5-2. A ministra Carmen Lúcia, relatora, conduziu a votação majoritária no plenário, entendendo que não haveria inconstitucionalidade, porque a lei se limitou a dois movimentos: alterar a remuneração e alterar o nível de escolaridade. Não alterou o conteúdo ocupacional do cargo e, portanto, não promoveu nem reclassificação, nem reenquadramento. Portanto, não promoveu não seria o caso de um provimento derivado de cargo público. Está aqui, a frase dela, daquilo que foi, o acórdão não foi publicado, vocês também devem saber disso, mas diz lá os trechos que foram divulgados pela imprensa, Não há provimento derivado porque a lei não criou cargos, nem os transformou, nem deixou essas pessoas que já estavam concursadas em outros cargos. São os mesmos cargos. A ministra afirmou em seu voto que, mantidas as atribuições e a denominação dos cargos de auxiliar técnico e de assistente de administração, a lei complementar não teria contrariado o artigo 37(2) da Constituição, além de não ter havido reenquadramento ou transformação do cargo. Apenas se exigiu para os novos concursos para estes cargos o cumprimento da exigência de nível superior, salientou. Também foi rejeitado o argumento de que a norma estadual teria promovido o enquadramento e equiparação. Esta equiparação ocorre quando se tem dois cargos diferentes e o vencimento de um passa a ser pago por equiparação a este outro. Aqui foram mantidos os cargos de assistente e de auxiliar, com nível de exigência diferenciado para os novos concursos, explicou. Então, desse ponto de vista, aquilo, digamos assim, que seria talvez o céu, com que pudessem sonhar os técnicos, no sentido de que também que se realizasse a um só tempo os dois movimentos, não seria, do ponto de vista estritamente jurídico, teórico, e diante dos precedentes do STF, e especialmente desse logo agora referido, não seria inviável. Vamos referir que quem votou com a relatora, 5-2? Não, dá 6-2. 6-2. Votou com a relatora a ministra Rosa, o ministro Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Como Lewandowski votou com a relatora, votou contra o Barbosa, não ia votar junto, e voto vencido, Marco Aurélio. Tá? Não estava presente o Teori Zavascki e se declarou impedido Luiz Roberto Barroso. Não sei por quê, talvez por ter dado parecer no caso, não sei.
Bom, pessoal, a partir desse precedente, né, desse julgamento, aí eu vi o que nós devemos pensar, né? Eu vi uma manifestação, acho que na própria página da FENAJUF, não da federação, evidentemente, mas uma opinião assinada por servidor filiado a uma entidade de base, servidor TRE de Minas, dizendo que esse precedente é importantíssimo, e aí diz assim, o único argumento contrário a passar o técnico para nível superior era a tese, e essa tese caiu. Pelo que eu imagino, esse não é o único. Né? Eu acho que o debate de vocês hoje pela manhã deve ter revelado que não se trata apenas de uma discussão de natureza jurídica e que há certamente outras implicações. Né? E eu imagino que uma delas, e talvez a maior, seja a implicação de caráter orçamentário. Né? Hoje, tudo o que se ouve e tudo o que se vê em termos de serviço público e de reivindicações dos agentes públicos tem sempre como pressuposto, para falar ao menos, talvez o certo fosse dizer assim, tem sempre em mira o orçamento. Tem sempre em mira a fatia de orçamento que caberá a cada um. Tem sempre em mira a divisão do bolo. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, e o segundo é a afirmação de que a decisão do STF autoriza o enquadramento, cálculo e pagamento a servidores ocupantes de cargo de nível médio no mesmo patamar de vencimentos conferido a servidores aprovados em concurso público para o cargo de nível superior. Assim, técnicos e analistas receberão a mesma remuneração. Cum grano salis, como se diz, né? Mais ou menos assim, até nós vimos lá atrás, até no caso do Rio Grande do Norte, parece que o efeito foi cumuladamente esse, mas não significa que automaticamente sempre será esse, né? Muito menos porque para a edição de uma lei nesses modos, há necessidade de todo um condicionamento político por aí afora. Então, outra situação que me chamou a atenção é que aquela circunstância que nós já vimos, que eu já referi, não é? Que esteve presente na ADI da reestruturação da Advocacia Geral da União, em que uma entidade de advogados da União é quem ajuiza a ação direta da inconstitucionalidade, né? Me parece que também está, pelo menos em parte, presente nesse debate no âmbito do Judiciário Federal. Eu li na página da chamada ANAJUS um manifesto de absoluta contrariedade a essa mobilização dos técnicos pela revisão da sua posição na carreira. E ali me saltou aos olhos, estava ali a frase, né? Eu comecei a ler, eu digo, eu vou achar, a frase vai estar ali, e estava. Além de sermos minoria, não sei o quê, ele diz assim, e haverá dinheiro para pagar os novos salários para todos os técnicos que ganharão como nível superior? Aqui o Buziles, né? O ponto, a pergunta que não quer calar. Bom, também me chama a atenção algumas questões que já devem ter sido levantadas aqui, mas que eu vou pontuar até para efeito da minha própria reflexão e para que a gente já vá então afunilando aqui para iniciar o nosso debate. Seriam então, segundo o que eu tenho lido, cerca de 70 mil servidores os abrangidos, né, por essa iniciativa de movimentação, o que representaria cerca de 60% da categoria dos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União. O outro ponto é que a superposição de atribuições é um fato inescondível. Isso existe na prática, isso é epidérmico, né? Pode ser que existam alguns técnicos, né, ou algum número considerável até de técnicos que não exerçam funções próprias de analistas, mas também devem existir alguns analistas que não exerçam funções de analistas, exerçam funções de técnicos. Mas o fato é que hoje
né, devido à própria estrutura e a própria qualificação também dos técnicos, não é? Certamente todos estão, em grande medida, trabalhando nas atividades fins, indiscriminadamente, técnicos e analistas. Não há dúvida também de que essa superposição, do ponto de vista orçamentário, voltamos a falar em dinheiro, não é vantajosa para o patrão, para o empregador. Não é? Reserva lá 20%, 30% dos cargos para o nível superior, com um patamar remuneratório mais elevado, reserva 60%, 70% das vagas para técnico, remunera com a metade do salário e, todavia, admite como técnicos também, igualmente, servidores, pessoas, cidadãos, já portadores de nível superior e que, ao ingressarem nos quadros do Poder Judiciário, passam a exercer atividades iguais às dos analistas. A realidade tem sido essa. A escolaridade, segundo a gente tem lido, também é praticamente coincidente hoje. Cerca de 95% dos técnicos, 90%, 95%, teriam o nível superior completo. Isso que eu pude colher também das informações. E a disparidade remuneratória também é um fato gritante, né? O técnico estaria recebendo de 2,5 até 4,5, grosso modo, e o analista de 4 a 7. Mais ou menos isso, né? Em números arredondados. Mais ou menos. Se não for assim, depois vocês se eu tiver muito distorcido, vocês me corrijam. Se for só um pouquinho, podemos deixar assim. Pessoal, tá bom. Valorizar a carreira do técnico. O que nós poderíamos fazer? Eu confesso a vocês que o que mais me atrai, o que mais me seduz do ponto de vista teórico e do ponto de vista de observação, não é, do serviço público, é que se pudesse retomar a ideia real de uma carreira. E eu acho que esse seria, se possível, não é, a melhor saída. Essa seria, se possível, a melhor saída. Para aqueles que não estavam no serviço público até 88, eu recordo que a chamada ascensão funcional, ela era um mecanismo assim como uma espécie de cota, né? de mecanismo de cota em favor dos já servidores. Né? Então, cada vez que abria um concurso público, a impressão que no judiciário era 30%, né? 30%, o Caio, que é mais antigo, está acenando a cabeça lá, 30% das vagas eram reservadas para os já servidores. Né? E era um mecanismo bastante republicano no modo de seleção, porque os servidores também realizavam, acho que até faziam a mesma inscrição, realizavam as mesmas provas do concurso público. Apenas que eles iam ser catalogados, classificados numa lista à parte, para preencher 30% das vagas. É como ocorre com deficientes, como, né, portadores de necessidades especiais, como deverá ocorrer daqui para frente no Executivo e possivelmente no Judiciário também, se aprovada agora as proposições nesse sentido, com negros, não é? E outras tantas chamadas políticas de inclusão, não é? Bom, eu acho que se houvesse possibilidade de uma emenda constitucional retomando o fio da carreira, seria, na minha opinião, o mais adequado, porque resolveria não apenas o problema dos técnicos judiciários, do Poder Judiciário da União, como resolveria a quase totalidade das carreiras do serviço público. Não é? A segunda alternativa seria, evidentemente, essa que me parece que está sendo discutida com maior força na atualidade, que é da elevação do cargo de técnico judiciário ao nível superior, ou, dito de outro modo, da instituição do nível superior como novo requisito de acesso ao cargo de técnico judiciário.
Essa elevação ao nível superior, ela demandaria dois movimentos, não é? Que poderiam ou não ser independentes. Uma seria, de modo bem específico, a exigência do nível superior para os novos concursos. E a segunda seria a majoração salarial. Este segundo movimento da majoração salarial, ele também pode ser feito de dois modos, com a superposição parcial em relação ao cargo de nível superior já existente, ou superposição total, uma tabela exatamente igual à do técnico, à do analista, perdão, que me parece que foi a solução encontrada no estado do Rio Grande do Norte. E digo mais, eventualmente, a elevação ao nível superior com a exigência de escolaridade para novos concursos, acompanhada ou não de majoração salarial, total ou parcial, sendo a superposição total ou parcial com as tabelas de analista, permitiria, dentro daquilo que nós falamos já também, que ocorreu nas carreiras superiores das fazendas públicas estaduais, eventualmente, que se imaginasse no futuro a própria unificação dos cargos e das carreiras, dos cargos atuais, de técnico e analista. Se é isso que interessa, não é isso que interessa, é outra discussão. Vocês me pediram para traçar cenários, imagino que essa era a minha tarefa, traçar cenários jurídicos possíveis. E é isso que eu estou tentando fazer. Por último, como é que se encaminharia isso de modo concreto? Me parece que existe também uma discussão no sentido de ou emendar o projeto de lei 319? É o 319, né? E pegar adicional, né? Aquele do adicional de qualificação, né? Sim, é isso? Ou emendar o projeto de lei 319, que cria o adicional de qualificação, não é? Ou então aguardar a elaboração de um projeto de lei específico, ou gestionar a elaboração de um projeto de lei específico. Não sei se tem alguma outra iniciativa legislativa que se pensa em emendar. Tem? Bom, de qualquer maneira, eu diria só o seguinte, depois podemos entrar no modo específico. O problema da emenda, eu não sei até que ponto isso já foi discutido ou não, mas o problema da emenda é sempre aquilo que se tem entendido como os limites ao uso desse mecanismo, os limites ao poder de emenda. A emenda não apenas ela não pode implicar em elevação de gasto, não é? Em princípio não pode implicar em elevação de gasto maior do que aquele que implicaria o projeto originário, como não pode derivar do tema da proposta originária. Então, se nós temos um PL que cria um adicional de qualificação, pela conquista de um diploma de curso superior por quem tem um cargo de nível médio, transformar esse projeto de lei, via emenda, numa proposição de alteração do próprio nível do cargo, me parece que seria mudança da pertinência temática. Nós correríamos o risco de uma arguição de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, a menos que a emenda fosse proposta, solicitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Dito isso, e espero que tenha levantado eventualmente aqui alguns pontos que possam suscitar o debate, eu encerraria a minha exposição inicial. Peço desculpas se ela não foi assim exatamente sistemática como se esperaria. Eu quero justificar dizendo que eu tive uma semana bastante atribulada, o Sérgio acompanhou isso, eu me justifiquei já com ele, acompanhando um movimento grevista forte lá no interior do Rio Grande do Sul, e que felizmente para nós continua forte. Não se solucionou, continua, mas pelo menos continua forte, tá?
Mas, de qualquer modo, era isso. Assim, eu gostaria também de ouvir bastante vocês, porque sei que esse assunto tem sido bastante discutido, tanto nacionalmente quanto aqui em Santa Catarina, pelos interessados. Muito obrigado.